Até a fim de sair da sala e entrar de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa última aula teórica, tá? Da disciplina de automação. Então, tanto amanhã como segunda-feira vão ser as aulas para resolução de exercícios, as aulas avaliadas, que eu havia comentado. Então, é importante que vocês participem, tá? Para a gente estar discutindo as questões. Vão ser 10 questões amanhã e 10 questões na segunda-feira, em que a gente vai estar conversando, discutindo, vocês vão estar resolvendo as listas aí, para servir como base para a nossa prova no dia 20, que é quarta-feira. Tá? Ontem, como nós tivemos um público mais reduzido, tá, do que a gente está acostumado, e a matéria que a gente vai ver hoje está um pouco relacionada ao que a gente viu ontem, tá? Eu vou só passar por cima e destacar pontos que vão ser importantes para a continuidade da aula de hoje, até porque senão tem gente que vai acabar ficando meio perdido, tá? Então, e para aqueles que estavam ontem, já serve como uma revisão do assunto que foi tratado, certo? Então, ontem a gente discutiu e fez uma breve introdução à metrologia, tá? A gente tinha visto na aula anterior a relação das grandezas e dos instrumentos, certo? E aí ontem a gente entrou na parte de metrologia, que nada mais é do que a ciência da medição. Então, tudo que está associado à medição entra nessa parte de metrologia, certo? E aí a gente discutiu algumas questões associadas a isso, discutimos a parte de que a metrologia é a responsável não só pelos instrumentos de medição, mas também pelo processo de calibração. E aqui eu destaco os 3 elementos fundamentais da metrologia, certo? Que é a questão do método, do instrumento e do operador. Então, esses 3 elementos eles vão ser encontrados em qualquer processo que a gente vai estar realizando a medição. Tá? Geralmente nessa ordem, mas como eu destaquei ontem, também pode ser visto numa ordem contrária, onde eu primeiro escolho o instrumento e depois eu escolho o método. Tá? Mas o mais correto é fazer a escolha do método, do instrumento e aí depois a questão do operador. Tá? Então, o método de medição é a maneira como a gente vai fazer a medição, qual a sequência que a gente vai utilizar para fazer essa medição. E existem 2 métodos de medição, medição direta e indireta. Na medição direta é quando eu vou realizar a medição especificamente da grandeza que eu tenho interesse. Então, se eu quero, em um sistema, saber qual é a corrente, eu vou pegar o meu amperímetro e vou fazer a medição dessa corrente. Essa é a que a gente chama de medição direta. A indireta, por sua vez, já eu vou fazer a medição de uma grandeza para descobrir o valor da outra. Como eu citei como exemplo ontem, a relação da vazão e da pressão. Tá? São 2 grandezas que estão associadas, então eu posso fazer a medição de uma para obter o valor da outra. Esse é o método de medição indireta. Dentro da medição direta, a gente também tem alguns métodos, tá? O método de deslocamento, que é aquele onde a variável vai aumentando de forma gradual, e aí vai sendo mostrada essa informação de forma gradual, que é o que acontece, por exemplo, num termômetro, onde conforme tu vai coloca o termômetro para fazer aquela medição, ele vai aumentando até que ele chega no valor que o sistema se encontra, e aí te mostra o valor final, tá? Já o método de compensação ou de zero é quando a gente pega e reduz a diferença que existe a zero. E aí eu citei o exemplo da balança. Quando a gente vai num restaurante, sempre tem aquela tara do prato. Então, o prato é colocado ali
e aquele valor, considerando o peso do prato, passa a ser 0. Então, geralmente, na balança fica menos alguma coisa, como peso, para que quando tu coloque o teu prato com a comida, não seja contado, né? Não seja calculado aquele valor do prato para te fazer o pagamento. Esse é o exemplo do método de compensação ou de zero. E aí depois a gente falou sobre o segundo item fundamental da metrologia, que é a relação dos instrumentos de medição, tá? Que de forma resumida é utilizar o instrumento mais adequado para aquela medição, tá? E aí nisso não quer dizer só usar o amperímetro para fazer a medição de corrente, não. Também está associado a utilizar um amperímetro de qualidade, porque eu utilizar qualquer instrumento, eu também vou estar sujeito a erro. Então, eu preciso utilizar um instrumento de qualidade para conseguir garantir que a resposta que eu vou ter vai ser factível com o que o sistema se encontra no momento. Tá? E aí a gente entrou numa outra questão também, que é a questão da segurança, porque utilizar um instrumento inferior pode ser prejudicial até para quem está manuseando esse instrumento. Porque se eu ligar, por exemplo, o instrumento de forma equivocada num sistema e ele tiver algum problema, como o Matheus comentou ontem do rapaz que ligou o multímetro errado e o instrumento explodiu e ele teve queimadura na mão, talvez se ele tivesse usando um instrumento de melhor qualidade, a proteção daquele instrumento seria melhor e, consequentemente, ele não teria se queimado. Certo? Então, além de utilizar um instrumento de melhor qualidade para garantir uma melhor resposta, eu também vou estar assegurando de que eu estou um pouco mais seguro ao utilizar aquele instrumento. Tá? E a questão do operador, que é um elemento mais importante desse processo de metrologia, tá? Do processo de medição. Eu até falei para eles que se a gente tivesse um instrumento, o melhor instrumento responsável por fazer a medida que eu preciso, e um operador muito bom, fica com um operador muito bom. Porque um operador bom com instrumento ruim, ele vai ter um resultado melhor do que um operador ruim com um instrumento muito bom. Tá? Porque um operador que não sabe o que está fazendo, um operador que não sabe o que está medindo, que não sabe utilizar o instrumento direito, não adianta tu dar um instrumento muito bom para ele. Ele não vai saber como usar, ele não vai saber que tipo de medida ele está fazendo. Mas se eu tiver um operador muito bom, por mais que o meu instrumento não seja tão bom assim, ele vai me dar uma resposta muito mais satisfatória, até porque ele vai estar sabendo o que ele está fazendo, certo? Então, de forma resumida, são esses 3 elementos fundamentais do processo de metrologia, tá? E aí, aqui, a gente entrou na parte da medição e do porquê se fazer essa medição, tá? Então, do ponto de vista técnico, a gente precisa fazer a medição para monitorar, controlar ou investigar um processo, tá? E aí, quando a gente está trabalhando em processos que envolvem monitoração, os sistemas de medição vão realmente só indicar o valor, porque eu só quero monitorar, eu não vou fazer nada com aquela informação. Então, o meu sistema vai apenas indicar qual é o valor que está na minha variável naquele momento. E aí, aqui a gente já começa a entrar em assuntos relacionados ao sistema de medição, ao SM, que é o foco da aula de hoje. Tá? Então, num processo de medição, num processo como um todo, a operação de medição é realizada por um instrumento. Ou, se a gente for generalizar, por um sistema de medição, porque aí esse sistema ele vai ser composto por várias partes. Tá? E é essas partes e esse tipo de coisa que a gente vai ver na aula de hoje. Por isso que eu fiz essa breve retomada do que a gente viu ontem,
porque essas últimas aulas que a gente está vendo desde terça-feira, elas estão interligadas. A gente viu as grandezas, que geralmente são medidas, quais instrumentos apropriados para medir cada grandeza, o processo de metrologia, que é o processo de medição, tá? E aí agora a gente vai ver a questão do sistema de medição em si, certo? Que aí é a última parte da nossa aula teórica de automação. Tudo isso e bastante coisa relacionada à medição, porque é um dos tópicos mais importantes da área de instrumentação e da área de automação, porque eu não consigo ter um sistema automatizado, não consigo atuar no meu sistema de forma adequada se eu não tiver uma medição correta do meu sistema e muito menos se eu não tiver uma medição. Então, a medição ela é extremamente importante para que não só um sistema automatizado, mas um semi-automatizado consiga atuar de forma a melhorar o meu sistema. Tá? Então, por isso, esse foco nessa parte também associado que essa parte de medição e de o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, os instrumentos que eu vou utilizar, também é uma parte que está bastante associada à área de elétrica, certo? Então, não é um técnico em automação vai fazer isso, não. Vocês, como técnicos em eletrotécnica, vão fazer isso e muitas vezes já fazem isso nos seus trabalhos, que é realizar medições e fazer o uso desses instrumentos. Então, por isso o foco nessa parte da disciplina. Tá? Só deixa eu tirar aqui, botar essa outra. Então, como eu disse, entrando na aula de hoje, depois desse breve resumo, hoje a gente vai falar sobre os sistemas de medição. Tá? Então, o sistema de medição ele está associado ao processamento da informação da medição. Tá? Desde o momento que a gente captura essa informação, então, desde o momento que a gente, com o instrumento, vai lá e faz a medição propriamente dita, até a visualização do operador. Tá? Mas eu já faço a medição e eu já vejo. Mas tem um processo por trás disso, que às vezes a gente não tem conhecimento sobre, tá? Que é importante para esse tipo de informação. Às vezes esse sistema é mais complexo, em outras vezes ele é simples, depende muito do que a gente está medindo e de qual é o processo em questão que a gente está trabalhando, tá? Mas ele sempre vai ter, esse sistema de medição, esse processo sempre vai ter em todos os casos. Tá? Quando ele for mais complexo, é claro, a gente vai ter que fazer uso de equipamentos mais elaborados, como, por exemplo, sensores, unidades de tratamento de sinal e mostrador de medição. Quando é um sistema mais simples, eu só vou lá, coloco o meu instrumento e verifico qual o valor naquele momento. E também ele tem também, assim como a metrologia, três módulos principais, tá? Que a gente chama de três módulos funcionais. Como eu disse ainda na aula de ontem, o sistema de medição ele pode ser visto como módulos, tá? Vários módulos que juntos compõem o sistema todo de medição. E aí tem três módulos básicos, tá? Que são essenciais e que se encontram em basicamente todos os sistemas de medição. Tá? O sensor transdutor, né? A unidade de tratamento de sinal e o dispositivo, que é o mostrador, que a gente pode ver nessa figura. Então, aqui, o mensurando vai ser a minha variável que vai estar sendo medida, a minha grandeza, seja pressão, vazão, corrente, enfim, a minha informação que eu vou estar medindo. E a primeira coisa que eu tenho num sistema de medição é o sensor ou transdutor, tá? Que é o que vai fazer aquela primeira medida daquela variável. Então, eu vou ter um sinal proporcional, vai transformar um efeito físico, tá? Num sinal de baixa energia. Então, o que eu vou ter?
Eu estou medindo potência e eu vou ter um sensor, um instrumento que vai fazer essa primeira medição. Então, aquele fenômeno físico que está acontecendo no meu sistema e está gerando aquela potência vai ser transformado num valor nessa primeira etapa, tá? Só que às vezes eu preciso tratar essa informação, porque ela não está ainda pronta para ser utilizada. E aí eu posso ter a segunda etapa de um sistema de medição, que é a unidade de tratamento de sinais. Nessa etapa eu posso amplificar o meu sinal, eu posso processar esse sinal, vai ter a fonte de energia para esse transdutor, tá? Então, não só amplificar, de repente, se o meu sinal está muito alto, eu posso atenuar ele, mas, enfim, ali nessa parte é onde eu vou tratar a informação que eu capturei. Vou ver o que eu preciso fazer até chegar na terceira etapa, que é onde eu vou mostrar a informação. Então, vou retornar esse valor através de um dispositivo mostrador ou até de um registrador, que a gente já viu esses dispositivos, que são aqueles dispositivos onde tem uma telinha que nos fornecem uma série de questões associadas à variável, mostram gráficos, vão mostrando a evolução dessa variável ao longo do tempo, tá? E aí, essa variável, então, vai para o receptor, seja a pessoa que está visualizando, ou seja, passar essa informação adiante para um controlador avaliar o que vai ser feito com esse sinal. Tá? Então, esses 3 blocos são os blocos que compõem um sistema de medição. Às vezes, o bloco de tratamento de sinal ele não é necessário porque o meu sinal já vem pronto. Tá? Mas, às vezes, eu preciso dele para tornar ele o que eu realmente quero. Porque, às vezes, a informação que eu capturo lá direto no meu sistema não é a informação que eu vou usar. Tá? Então, eu preciso mexer nesse sinal. Às vezes, o sinal ele vem com muito ruído, dependendo do que eu estou medindo, e aí eu preciso processar esse sinal. Preciso mexer nele para entender o que ele realmente quer me mostrar. Agora a gente vai falar de forma breve sobre cada um desses 3 blocos que eu citei e mostrei na figura anterior. Tá? Eu já falei de forma resumida de cada um deles, vou só dar uma lida aqui e, de repente, uma explicada para quem tiver alguma dúvida sobre cada um desses 3 tópicos. Tá? Então, o primeiro que a gente mostrou na figura, que é o sensor e o transdutor, às vezes separados, às vezes juntos, tá? É o módulo que está em contato com o mensurando, como a gente pode observar pela figura. Então, é ele que vai lá na minha grandeza, que eu estou medindo, e vai fazer a medição propriamente dita. Tá? E aí ele vai gerar um sinal proporcional, seja esse sinal mecânico, pneumático, elétrico, de acordo com a variação do meu mensurando, da minha grandeza. Então, conforme essa minha grandeza vai alternando de valor, vai emitindo um sinal proporcional a essa variação. Tá? Então, vai pegar, como eu disse, aquele efeito físico e vai transformar em outro, certo? Até chegar com essa informação na nossa unidade de tratamento de sinal, que é a UTS, que é responsável por amplificar, filtrar e compensar esse sinal até que ele esteja pronto, esteja na maneira com que ele precisa estar para avançar para a próxima etapa, que é o dispositivo mostrador. Então, ele vai pegar esse sinal que já foi tratado na etapa anterior e vai transformar ele num número que seja legível através daquele dispositivo que vai estar mostrando, seja um indicador, seja um registrador, enfim. Vai pegar aquela informação tratada, vai transformar aquela informação tratada num número, geralmente em sinais padrões, que a gente está acostumado, de 0 a 5 volts, de 4 a 20 mA, e aí vai entregar essa informação para o usuário.
tá? E aqui eu trouxe um exemplo que eu achei no material quando eu estava montando a aula, que tenta exemplificar, através de um sistema de molas, tá? Essas 3 etapas. Como que eu consigo ver essas etapas no meu sistema? Por que um sistema de mola? Porque às vezes a variação que a gente tem no sistema de mola ela é muito pequena. E aí a gente não consegue, às vezes, observar. Então, a gente pega e amplifica essa informação para conseguir dar sequência no nosso sistema. Então, dessa forma, a gente vai ter, nesse exemplo, as 3 etapas sendo indicadas para a gente tentar, de uma forma mais prática, entender isso que eu acabei de falar. Então, primeiro a gente vai analisar o desenho na letra A. Então, a gente vai ter um transdutor de dinamômetro, tá? Que é essa reguinha aqui, indicada por essa reguinha, mas a figura está aqui ao lado, tá? Esse aqui é o nosso medidor de força. E ele vai transformar a força em deslocamento da extremidade, que é indicado por um ponteiro na escala sem tratamento de sinal. Então, a princípio, eu não tenho tratamento de sinal. Eu vou ter a força no meu sistema e, consequentemente, eu vou ter um deslocamento da minha mola. Tá? E aí, isso aqui é só para fazer a medição do quanto de força a gente vai estar aplicando. Tá? Então, essa é a primeira etapa, a etapa do sensor, do transdutor, verificar a informação na primeira etapa. Quando a gente passa para o B, essa segunda etapa aqui, a gente vai incorporar ao nosso sistema alavancas, tá? Para que a gente consiga amplificar o nosso sinal, porque a gente aplicou uma força, o nosso deslocamento foi pequeno, e a gente precisa amplificar essa informação para depois ele ser mostrado. Então, aqui tem exemplos, tá, de sistemas de alavancas que pode ser incorporado nesse sistema para que a gente consiga amplificar esse deslocamento. Até que a gente vai para a letra C, tá? Que a gente tem aqui esse módulozinho, onde a gente vai mostrar de forma digital a nossa força. Tá? E aqui tem um exemplo desse dispositivo mostrador que pode ser empregado nesse tipo de caso. Então, no C, a gente vai ter o transdutor com vários módulos. Então, a gente vai pegar a força, que vai ser transformada em deslocamento por meio da mola. Então, a força que eu estou aplicando vai deslocar a mola. Então, eu vou ter a variação do deslocamento. E aí, essa variação varia, consequentemente, a tensão. Tá? Então, essas informações elas variam de forma proporcional. E aí, por fim, eu vou mostrar qual é essa informação, qual é essa força. Tá? E aqui, nesse caso, deu 12,34 newtons. Então, através desse exemplo, eu consigo mostrar as 3 etapas. Eu aplico uma força no meu sistema, estou fazendo inicialmente a medição dessa força. Consequentemente, eu tenho um deslocamento na minha mola, mas eu preciso amplificar esse deslocamento. Não é suficiente ainda, então eu coloco um sistema de amplificador naquele sistema, aumento o meu deslocamento e aí, por fim, eu mostro qual é a força que está sendo aplicado nesse sistema. Tá? É um exemplo relativamente simples de um sistema de mola, tá? Mas através dele a gente consegue mostrar essas 3 etapas que a gente viu. Só que num sistema de medição como um todo, tá? A gente pode ter uma série de fatores que geram erros, tá? E aí o difícil nesse sistema é conseguir conhecer esses erros e controlar eles. Num sistema como um todo, desde um sistema simples até um sistema complexo, a gente vai ter uma série de fatores que vão ser responsáveis por gerar erros no sistema. E aí, se eu não conheço esse erro, eu fico
que nem barata tonta procurando essa informação. E aí, no caso do sistema, quando eu conheço esse tipo de erro e consigo controlar, eu consigo tornar o meu sistema muito mais uniforme, né? Porque aí ele não vai ter tanta variação. Qualquer sistema de medição pode resultar medidas imperfeitas, tá? E aí essas medidas elas podem ser originadas por uma série de fatores, como variação nas dimensões, forma geométrica, material, as propriedades elétricas, ópticas, pneumáticas, que não corresponde exatamente ao ideal. Então, eu tenho um sistema de medição e aí eu vou aplicar ele num sistema onde existem imperfeições, existem variações. Então, eu estou aplicando um sistema de medição num sistema que ele não é o ideal. Então, eu tenho que estar ciente de que o retorno que eu vou ter desse sistema de medição, ele pode e vai sofrer influência dessas imperfeições do meu sistema. Tá? Outra questão associada é a relação do desgaste, né? O instrumento, com o passar do tempo, ele vai sofrendo um desgaste, vai se deteriorando, e aí ele também vai perdendo aquela capacidade de processar a informação, de me entregar uma informação de qualidade. Então, isso também está bastante associado no sistema de medição e tem que ser levado em consideração. Por isso que, quando a gente fala de instrumentos de medição, de tanto em tanto tempo a gente leva para processo de calibração, de aferição, porque com o passar do tempo ele vai perdendo aquela potência, aquela finalidade que ele tinha no início. Isso é em qualquer instrumento, em qualquer sistema, sempre vai ter isso. Em uns mais, outros menos, mas a gente sempre vai ter esse processo de desgaste e de deterioração. Questões como perturbações externas, também, condições ambientais, tudo isso provoca erros, alterando diretamente o sistema de medição, tá? Ou mesmo agindo sobre o mensurando. Então, as questões climáticas e questões de perturbação influenciam muito todo esse processo, porque eles influenciam na minha variável. Dependendo do meu sistema, toda a questão de umidade, de chuva, de vibrações, de perturbações, tudo isso influencia no meu sistema. E se ele influencia no meu sistema, na minha variável, consequentemente ele vai influenciar no meu sistema de medição, porque esses dois sistemas estão ligados, tá? Questão de variação de temperatura também, porque eu posso ter dilatações na escala de um sistema de medição. Então, se eu variar, se a minha temperatura estiver muito elevada, eu posso ter essa dilatação e aí o retorno do meu sistema de medição vai ser incoerente, tá? Variações nas propriedades de componentes e circuitos elétricos que alteram o valor indicado para um sistema de medição. Então, quando eu tenho componentes ligados ao meu sistema que sofrem pequenas variações, seja de tensão, seja de corrente, de potência, eles vão influenciar, consequentemente, nesse meu sistema de medição. Como eu disse, vibrações ambientais, existência de campos eletromagnéticos, umidade do ar excessiva, diferentes pressões atmosféricas. Isso é muito comum em sistemas de empresas, né? Onde eu tenho uma oscilação na relação do campo que existe, eu tenho oscilação na umidade do ar, eu tenho diferentes pressões em diferentes ambientes, ou eu preciso alterar a pressão de determinado sistema e eu acabo influenciando um sistema que a princípio não deveria ser influenciado, mas por estarem muito próximos acaba pegando essa variação meio que de lambuja, né? Então, tudo isso vai afetar o meu sistema de medição e tem que ser sempre considerado, tá? Então, qual é o ideal? O ideal é que eu sempre verifique as condições do ambiente, as condições do meio, no momento que eu vou utilizar aquela informação. Então, eu faço a medição,
ela está sempre ali, aquele sistema está sempre me retornando alguma informação. Mas no momento que eu realmente preciso usar essa informação, eu tenho que verificar algumas questões. Então, verificar se ele não está sofrendo algum tipo de influência. Principalmente se esse valor ele dá diferente do que deveria dar. Ó, ele deu um ponto fora da curva, que a gente chama. Bom, primeiro eu tenho que ver se esse ponto fora da curva é oriundo de alguma variação externa ao meu sistema ou é algum problema mesmo no meu sistema, e aí eu vou ter que acabar procurando a origem desse erro e corrigindo esse erro. Mas quando a gente fala de pequenas variações, a gente sempre pensa nessas hipóteses primeiro. Aí, às vezes, eu digo, não, alterou muito a pressão do meu sistema. Bom, então isso pode ter resultado na alteração do meu sistema de medição. E aí, a gente falou um pouco disso ontem, que o operador e a técnica de operação que vai ser empregada, então, o método de medição que vai ser empregado podem também afetar na medição, porque, como a gente falou ontem, a questão da experiência do operador influencia muito nesses tipos de processo, não em processos relativamente simples, mas em processos mais complexos, em que exige um pouco mais do operador, tá? Se ele não souber o que ele está fazendo, ele vai sim afetar o sistema de medição. Na prática, esses diferentes elementos que afetam a resposta de um sistema de medição aparecem superpostos. Então, se eu tiver um problema relacionado à vibração, eu não vou ter nenhum outro problema associado ao meu sistema de medição? Não, pelo contrário. Geralmente, uma alteração leva a outra, tá? Então, tudo isso pode acontecer junto, uma coisa em cima da outra, e aí vira uma bola de neve. E é difícil depois contornar e saber qual é a origem dos problemas desse sistema. Então, de forma resumida, a gente diz que o resultado de uma medição não deve ser composto de apenas um número e uma unidade, mas de uma faixa de valores e a unidade. Em qualquer ponto dentro dessa faixa deve situar-se o valor verdadeiro associado ao mensurando. Então, é por isso que a gente sempre tem aquela margem de erro, que a gente fala, meu sistema pode variar de tanto a tanto, porque essa variação já está levando em consideração uma série desses fatores, e aí não vai fazer com que cada vez que tem uma variação no meu sistema, eu me assuste e pense que ele está com algum erro mais grave. Então, eu estabeleço essa variação, essa faixa de valores aceitável do meu sistema, e aí, quando fugir dessa faixa de valores, claro, eu vou saber que o meu sistema ele apresenta algum erro. Então, é o que a gente diz que é o resultado de uma medição, tá? Que a gente chama de RE. Então, a indicação que vem desse sistema de medição vai ser sempre expressa por meio de um número e pela unidade do mensurando. Só que o trabalho desse processo de medição, ele não se encerra só quando fornece essa indicação. Pelo contrário, é aí que a gente diz que inicia o trabalho do instrumentista. Porque aí ele precisa chegar no que a gente chama de resultado de uma medição. Então, eu tenho uma informação, mas ela não é suficiente. Eu preciso ter o RE, o resultado da minha medição. Tá? Que esse RM ele vai expressar o valor do mensurando a partir da aplicação do sistema de medição dentro de uma faixa de valores. Então, eu vou fazer uma série de testes, uma série de medidas, até encontrar qual é a faixa de valor aceitável para aquele sistema. Tá? Não é só dizer, o meu sistema pode variar de 10 a 50. Não, são testes, são medições que são feitas naquele sistema até verificar qual é a faixa aceitável.
certo? Então, não é só chegar lá e dizer, ó, é tal. Não, eu preciso ter certeza do que eu estou falando. Então, o RM, ele é composto pelo resultado da base, que é o RB, então, que é o valor central dessa faixa de valores, tá? Onde deve se situar o valor verdadeiro do mensurando. Então, eu tenho uma faixa de valores, mas eu tenho aquele resultado base, que é o valor intermediário dessa faixa de valores. E aí eu tenho uma incerteza de medição, tá? Que aí vai ser essa incerteza que vai fazer com que a minha faixa de variação mude para cima e para baixo, tá? Mas que se o meu valor ainda estiver dentro desse valor de incerteza, ele vai ser capaz de suprir o meu sistema em questão. Tá? Então, a gente resume o RM, a forma do RM, como sendo o valor da base, mais ou menos o valor dessa incerteza, porque eu posso ter aquele valor central, então, vamos supor que o meu valor, que a minha faixa, que eu quero saber a faixa de valor para um sistema onde o valor central tem que ser 50, e aí eu digo mais ou menos 2, tá? Então, o que eu vou ter aqui nesse caso? Eu vou ter que o meu sistema pode variar de 48 até 52. Quando ele tiver essa variação dentro desse limite, ele vai estar sendo aceitável para o meu sistema. Então, é assim que eu exemplifico o meu sistema. Aqui vamos colocar que, por exemplo, a gente está falando de graus Celsius. Tá? Então, eu vou ter essa variação dessa minha faixa. Eu sempre vou representar um resultado de medição assim, tá? Eu nunca vou poder dizer só um valor, tá? Isso é o que a gente geralmente conceitua com erro quando vem esses instrumentos para as nossas empresas ou vem equipamentos, eles sempre têm um erro atrelado a eles. Esse erro que é o quanto ele pode variar. Então, essa informação é levada em consideração para a gente estabelecer a nossa faixa de valores e, consequentemente, o nosso resultado de uma medição. Tá? Então, isso aqui seria o nosso RM do sistema. Tá? E aqui é a faixa de valores que esse RM pode possuir, certo? Isso é importante e vai ser cobrado esse tipo de coisa. Então, aqui um exemplo, eu estou medindo essa folha, vamos dizer assim, tá? E aí eu começo a medir aqui nesse ponto, que eu estou no 1, tá? E ele vai até 76. Tá? Então, essa variação de 76 até 10 vai ser a minha leitura, que no caso é os 66 milímetros. Tá? Mas eu preciso ter uma incerteza, porque eu não tenho certeza se está exatamente no ponto. Tá? Pode sempre ter um erro atrelado a isso. Então, no caso da régua, como a variação da régua é de 1 em 1 milímetro, certo? Essa vai ser a minha certeza. Então, eu posso estar medindo ou 65 ou 67 nesse caso. Tá? Mas o valor central é o 66. Tá? Aqui só um outro exemplo associado a isso. Tá? E aí a gente tem algumas normas gerais que regem o sistema de medição. Tá? Então, a medição ela é uma operação relativamente simples, tá? Mas ela só pode ser realizada por pessoas que estejam preparadas para realizar isso. A gente falou isso ontem, que um operador que não saiba o que está fazendo está
não só trazendo risco para o sistema, para trazer algum dano para o sistema, mas também para a sua vida, tá? Então, porque geralmente em empresas mesmo a gente está trabalhando com valores elevados de corrente, de tensão, e aí um vacilo pode não só danificar o sistema como um todo, mas também prejudicar a saúde daquele operador, tá? Ou de alguém que de repente está fazendo algo próximo. Então, não é qualquer um que pode sair fazendo medição, apesar da gente achar que é bobagem, é só ir lá, colocar um instrumento e fazer a medida. Não é bem assim, tá? Tem sistemas complexos que exigem uma série de informações e podem causar uma série de danos, então isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, quando um operador vai lá fazer essa medição, existem algumas regras, mesmo que a gente não... Às vezes elas passam despercebido por nós, tá? Mas que tem que ser levadas em consideração. Quer ter tranquilidade e paciência, porque geralmente eu vou fazer uma medição, eu não posso querer fazer isso rápido, às vezes é um sistema que demanda tempo, que demanda, de repente, fazer mais de uma vez para ter certeza do que eu estou fazendo, então não é só lá chegar e fazer de qualquer jeito e sair. Limpeza. Fabiano mandou alguma coisa no grupo. Vou baixar aqui para ver o que ele mandou para nós. Tu criou... Nossa, ele criou um... Aqui ele mandou um documento, acho que todos estão vendo, tá? Que é um formulário de calibração que ele mesmo criou, tá? Então, bom, primeiro ele pega todas as informações. Tu fez isso com base em algum que tu recebeu ou com informações que tu acha que são necessárias, Fabiano? Então, primeiro ele pega uma série de informações e até coloca informações relacionadas com procedimentos padrão para esses instrumentos. Relação do ambiente, tá? Então, temperatura e umidade, isso tem que ser colocado, tá? A gente fez, quando eu fiz a disciplina de manutenção, tá? A gente fez coisas relacionadas à metrologia, processo de calibração, e uma das questões era essa. A gente recebia uma folha muito similar a essa, tá? Que ele trouxe para a gente. E essas informações de temperatura, umidade, a gente tinha que estar colocando. Então, o professor ficava toda hora com o controle do ar, alterando essas informações, para ver se a gente estava ligado que a gente tinha que considerar questão de temperatura da sala para fazer esse processo de calibração. E aí, então essas informações tem que ter, tá? Primeiro relacionadas às informações do cliente, depois relacionadas às informações do instrumento. Aqui, quando ele fala classe, que é o erro permissível, geralmente tem essa informação, como eu falei, nos instrumentos, tá? Que é o quanto ele pode variar. Então, isso tem que ser levado em consideração para o processo de calibração. Aí, aqui, calibração inicial, pressão indicada, esse aqui está meio ruim de enxergar. Então, faz 3 vezes a mesma coisa. O meu professor, quando a gente fazia, ele mandava a gente fazer 5 vezes as mesmas, 5 ciclos, tá?
Mas isso ele acho que queria que a gente realmente aprendesse, né? Por isso 5 vezes. Então, pela SGS. Mas é mais ou menos isso, Fabiana. A ideia é ser bem similar. Eu não tenho agora o que a gente usou. Eu vou até procurar ver se eu ainda tenho o formulário que a gente utilizou na disciplina, mas não sei se eu tenho ele guardado. Se eu tiver, eu vou te passar ele, vou dar uma procurada depois. Mas pelo que eu lembro, era bem similar a isso, tá? Só que ao invés de 3 ciclos, a gente fazia 5, mas porque era uma disciplina para aprender mesmo, né? Para questão de avaliação, tá? Mas bem interessante isso que tu trouxe. Eu não sei se todos já tinham visto, tá? Um formulário de calibração e quais as informações necessárias. A gente sempre tem que trazer essas informações. Então, da empresa que a gente vai estar realizando o processo, do instrumento, do ambiente em questão. Tá? Ontem a gente falou a questão do laboratório. Então, quais as condições do laboratório que a gente vai estar empregando, fazendo, né, essa calibração, isso tem que ser considerado. Ontem a gente trouxe questões que tem que ser de limpeza, tem que estar em pressão constante, umidade, esse tipo de coisa. Então, isso tudo vai no formulário porque vai influenciar no processo de calibração. Agora... E aí, retomando então aqui em relação às normas que um operador tem que seguir, então tranquilidade e paciência para realizar a operação quantas vezes for necessário, até ter certeza do que está fazendo e da informação que está obtendo. Limpeza do local, porque às vezes o local está sujo, o acesso não é da melhor maneira possível. Então, tá meio sujinho aqui o contato, mas eu vou fazer a medida assim mesmo. Não, essa sujeira ela pode influenciar, então o local tem que estar limpo, tem que estar apropriado para fazer essa medição. O cuidado, a gente tem que ter cuidado em tudo, né? Principalmente nessa área de eletro, área de automação, porque qualquer coisa apresenta risco para nós e para quem está trabalhando com a gente. Então, o senso de responsabilidade está associado a isso. Sensibilidade, porque dependendo do processo de medição, qualquer variaçãozinha, até qualquer coisa que tu movimente na tua mão vai influenciar. Finalidade da posição medida, então para que eu vou estar medindo, por que eu quero medir. Utilizar um instrumento adequado e saber utilizar esse instrumento. Como a gente falou, de nada adianta ter um instrumento adequado se eu não souber utilizar. Tá? E aí a gente tem 3 principais fatores que afetam o resultado, seja para melhor ou seja para pior. Tá? Responsabilidade, treinamento e procedimento padrão. Tá? A responsabilidade, que é a integridade e o senso de responsabilidade do operador, são imprescindíveis, pois não há sistema que resista a falhas humanas, especialmente de caráter não acidental. Tá? Porque geralmente o sistema ele não está pronto para suportar determinadas falhas. Tá? E aí que se geram os problemas, porque geralmente essas falhas são oriundas de falhas humanas e a gente tem que estar ciente disso, por isso a gente tem que estar sempre com cuidado redobrado quando a gente vai lidar com alguma coisa associada ao sistema. Treinamento, tá? Essa é intimamente associada ao anterior, então, sendo que o operador consciente da importância do assunto, terá o máximo cuidado para não se aventurar em terreno desconhecido. Então, não é vergonha para ninguém dizer, olha, eu não sei, ou eu não tenho certeza. É muito melhor tu falar isso do que tu ir te meter numa coisa que tu não sabe e aí danificar um sistema como um todo ou ter algum problema
para ti mesmo, né? Explodir alguma coisa e tu acabar sofrendo algum acidente, tá? Então, quando não souberem, tem que dizer, ó, não sei, eu não lembro, ou algo do tipo. Eu sei que nesse tipo de empresa, a gente tem muita questão de concorrência, de dizer, de repente eu digo não sei, e aí, tem um cara que vai tomar minha frente porque eu não sei fazer tal coisa. Mas é menos pior do que tu danificar um sistema como um todo, tá? E o procedimento padrão, que é uma metodologia, deve ser fornecida ao operador a fim de minimizar a ocorrência de erros e diferenças entre medições iguais. Então, quando a gente fala de um instrumento que ele tem que ser utilizado, tá, para fazer determinada medida de tanto em tanto tempo, é extremamente importante que a gente esteja uma metodologia própria para isso, tá? Porque senão hoje sou eu que vou lá e faço a medição do jeito que eu acho certo. Amanhã quem vai lá é o Bernardo e ele vai fazer a medição da maneira que ele acha certo. No outro dia é o Guilherme, no outro dia. Então, se cada um fizer do seu jeito, a gente sempre vai ter uma variação associada a isso. Então, é extremamente importante que a gente tenha um procedimento padrão, uma metodologia estabelecida, porque mesmo que diferentes pessoas façam essa medição, elas sempre vão realizar da mesma maneira. E assim a gente consegue diminuir essa questão do erro, tá? Com isso, a gente encerra a parte teórica, encerra o conteúdo teórico dessa parte. Tem muita coisa de instrumentação que eu teria vontade de dar para vocês, tá? Eu fico querendo entrar específico em alguns sensores, entrar em algum material, mas infelizmente o nosso tempo não era tão grande assim. Eu tentei na disciplina dar um apanhado geral das partes de instrumentação, de questões que eu julgava serem mais necessárias para vocês na área de eletro. Tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem específica de alguma coisa ou quiserem alguma coisa, podem me mandar, de repente eu tenho algum material, alguma coisa, que eu posso estar mandando para vocês estarem se aprimorando em alguma outra questão associada a isso. Tá? Mas em questão de teoria era isso. A gente vai fazer listas amanhã e na segunda-feira referente a essa matéria. Tá? E aí na terça-feira a gente faz uma revisão para avaliação, que vai ser quarta-feira, e aí o último dia de vocês do curso, tá? Para aqueles que terminarem todas as disciplinas pendentes e concluírem, né, com êxito a disciplina de automação. Senão, a gente provavelmente vai se ver mais algum dia. Espero não ver vocês depois de quarta. Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente viu hoje? Ou o que a gente viu ontem também, ou alguma coisa? Fiquem à vontade. Acho que as perguntas surgirão mais amanhã, quando a gente começar a fazer os exercícios propriamente ditos, tá? Que a gente sempre acha que entendeu tudo até a hora de realmente colocar a mão na massa, né? Aí as dúvidas começam a surgir e aí a gente vai discutindo elas ao longo da aula de amanhã. Por isso, essa aula avaliada, porque vai ser importante a participação de vocês, tá? Então, quem não puder vir amanhã, justifique que a gente vai encontrar algum meio de serem avaliados, tá? Muito obrigado, professor. Quem tiver, eu tenho bastante material, tá, pessoal, de instrumentação como um todo, de alguns instrumentos. Quem tiver interesse, eu não tenho problema nenhum em estar passando esses materiais para vocês. É só me chamar que a gente compartilha esses materiais. Tá? Professora, a prova vai ser basicamente baseada na lista de exercícios também? Isso, vai ser baseada
nas listas que a gente vai fazer na sexta e na segunda. Tá? Eu dividi, é uma lista que eu dividi ela entre sexta e segunda para não ficar muito maçante. Tá? Então, a prova de quarta-feira vai ser baseada nessas duas listas, assim como foi a de sistemas de potência. Eu vou mandar essas listas hoje já para vocês terem elas amanhã quando a gente começar a discutir, certo? Uhum. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, era isso que tinha para hoje. O Jean tem prova comigo depois, assim que eu encerrar a aula agora, tu podes te conectar naquele outro link que eu te mandei. O resto está dispensado, pode descansar e espero vocês amanhã. Obrigado, Boa noite, professor. professora. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa noite. Até mais, Boa noite, gurizada. boa noite. Até mais. Obrigado, professora. De nada.